Olá, pessoal. Tô aqui com mais uma palavra que edificou minha vida. Tô aqui para compartilhar com você que ela possa ser bênção para você. Eu tenho passado esse mês praticamente todo estudando sobre a vida de Elias lá em 1 Reis e como Deus tem falado comigo. E aí eu quero ler com você um texto que você já vai entender o que eu quero falar com você. Aonde Deus está na sua vida? Que lugar Ele toma na sua vida? Você está esperando ver Deus aonde? Qual sinal você está esperando ver? Olha só isso aqui. 1 Reis 19, a partir do versículo 11, diz assim: O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava lá, no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe disse e lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto. E lá, Deus começa a mostrar para ele. O final desse capítulo diz que existiam mais 7.000 que estavam com ele. O que eu quero falar um pouquinho com você sobre esse texto? Um pouquinho antes desse texto, Elias passa por um momento na vida dele onde ele se sente muito intimidado, se sente incapaz, se sente amedrontado. Um profeta de Deus que, num vídeo atrás, eu falei sobre ver a chuva. De repente a gente vê esse mesmo profeta aqui, amedrontado, se esconde dentro de uma caverna. E a gente tem uma outra reflexão para falar sobre isso. E nesse momento aqui, o Senhor aparece para ele, diz para ele: olha só, vai para a entrada da caverna, porque eu vou estar lá. Vai no monte, fica lá, porque eu vou estar lá. Eu vou estar lá. E aí, o que acontece? Elias começou a ficar esperando o Senhor passar. Ou seja, ele estava esperando um sinal. Eu quero ver Deus. Sabe aqueles momentos onde, eu não sei você, mas eu muitas vezes falei assim: Senhor, me dá um sinal. Eu quero sentir que isso é de Deus. Eu quero sentir que esse tempo difícil vai passar. Eu quero sentir que o Senhor vai fazer algo na minha vida. E Elias ficou lá esperando. Aí a Bíblia fala o quê? Que primeiro veio um vento. E era um vento muito forte. E esse vento esmigalhou todas as coisas. E Elias deve ter pensado assim: nossa, é esse vento. É esse vento que vai vir e vai arrebatar todas as coisas. Vai levar embora tudo que eu preciso. Sabe aquela coisa assim, para acabar com tudo? Esse vento vai arrastar toda a tempestade que eu tô passando, toda a dificuldade que eu tô passando. Vai ter que ser algo assim sobrenatural. Sabe aquela coisa assim, que a gente pensa assim: Deus vai fazer no esticar de olhos de uma forma sobrenatural e tal. E vai ser aquela coisa toda. Mas o texto diz pra gente assim: o Senhor não estava no vento. E aí depois do vento vem o quê? Vem o fogo. E aí vem aquele fogo, né? Não, minto, vem terremoto. E aí vem aquele terremoto. E do terremoto vem o fogo. Eu imagino, você imagina o barulho de um terremoto, né? Nós que às vezes ouvimos notícias e tudo mais. Aquele terremoto, aquele barulho que começa a abrir tudo. E muitas vezes tem até aquela música da Êngela que fala assim: um terremoto vai acontecer aqui. Imagina Elias esperando. Nossa, agora nesse terremoto tudo vai se abrir, meus inimigos vão embora, eu não preciso mais ter medo, esse terremoto vai resolver todas as coisas, depois o fogo vai queimar tudo, vai consumir tudo, meus inimigos, Deus está aqui no meio desse fogo. No fogo humano Deus não está.
no terremoto humano, Deus não está. E aí, aonde estava? Porque ele ficou procurando no vento, no terremoto e no fogo, e Deus não estava ali. E aí, de repente, ali, ele sentiu o murmúrio de uma brisa suave. Algo calmo, algo que traz paz, algo tranquilo. E aí, quando a Bíblia fala que quando ele ouviu essa brisa suave, ele pegou a capa dele para cobrir o rosto. E aí, o que acontece com ele? Ele faz um movimento. E ele vai para a entrada da caverna, ou seja, ele já não está mais dentro da caverna, ele dá um passo para saber o que era essa brisa suave que ele ouviu. E ele vai para a entrada da caverna. E aí ele escuta a voz de Deus falando: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E aí ele começa a derramar as lamúrias dele diante do Senhor, né? Como muitas vezes a gente faz. Senhor, tô sendo fiel, tenho sido zeloso, tenho feito isso, tenho feito aquilo, tô fazendo jejum, tô orando, tô buscando, mas nada muda. E o que a gente tira pra gente hoje de lição? O Senhor estava na brisa suave. Porque para que a gente possa muitas vezes ver Deus agindo, nós precisamos ter paz no nosso coração, fé no nosso coração para acreditar. E às vezes a gente quer barulho, a gente quer ver sinais que não deixem dúvida, a gente quer ver vento, a gente quer ver terremoto, a gente quer ver fogo. Mas aonde Deus estava? No lugar talvez mais improvável que Elias pudesse procurar, no meio da calma. Isso nos ensina muito. Nós somos muito ansiosos, vivemos num tempo que nos impulsiona para a ansiedade, para não saber esperar, para não saber olhar, de repente, numa brisa suave, a mão de Deus. Mas é lá que Ele está, naquele lugar no meio do caminho, entre a calma, onde os nossos sentimentos se acalmam, onde as nossas emoções param de falar, a nossa voz, a nossa alma para de falar. E a gente acalma aquela sensação ruim. E a gente consegue ouvir aquele barulho suave, daquela brisa que vem acalmando. Queridos, eu tive uma experiência assim. Quando eu quase, quando eu estava lá no hospital, entre a vida e a morte, no início da Covid, num dos dias que eu estava lá, eu já tinha tido experiências lindas com Deus, mas uma das experiências que me marcou muito é que no tratamento, que era tudo muito inicial, né? A minha febre já tinha cessado, de repente ela começou a voltar. E aí eu me lembro que o enfermeiro falou assim pra mim: Gabi, se sua febre voltar, você não vai poder ir embora, porque significa que teu organismo está combatendo, ele está lutando contra o antibiótico e a infecção está voltando. E ele falou assim: você tá com febre agora, daqui a meia hora eu vou voltar de novo, porque senão a gente vai ter que mudar tudo, você vai ficar mais dias. Eu tava 7 dias no hospital. E eu me lembro que naquela hora eu fiz uma oração. E da janela do meu quarto não tinha como isso acontecer. E eu orei e eu falei assim: Senhor, manda uma brisa suave. Eu preciso do teu vento, do vento do teu espírito aqui nesse quarto, para mandar minha febre embora. Eu acredito que o Senhor pode fazer isso. E, gente, na mesma hora no quarto, acreditem se quiser, eu não estou mentindo diante de Deus, eu senti essa brisa suave aí, que passou nesse texto. E essa brisa suave entrou dentro daquele quarto, e eu sentia, parecia que tinha um vento, sabe? Fazendo assim com os meus cabelos. Eu senti todo o meu corpo passando essa brisa suave. E tirando toda a quentura do meu corpo, deixando o meu corpo na temperatura normal. Quando o enfermeiro voltou e foi medir minha febre, ela já tinha ido embora. Porque a brisa suave de Deus tinha passado naquele quarto e tinha me curado. Elias pensou que ele estava sozinho e depois Deus mostra para ele que tinham 7.000 mais com ele, mas ele não conseguia ver, porque a alma dele estava tão aflita, o
coração dele estava tão perturbado, os olhos dele estavam tão fixados no momento que ele estava vivendo, que ele queria grandes sinais quando Deus estava numa brisa. Ele queria grandes coisas, ele achava que ele estava sozinho, quando Deus mostrou que ele tinha pessoas do lado dele. E às vezes nesse momento que a gente fala assim, eu tô sozinho, ninguém se importa comigo, ninguém... Mas todos podem te esquecer, mas Deus não, Ele é teu Pai. Por isso aprenda a ouvir essa brisa, a sentir essa brisa e deixar que essa brisa traga a presença de Deus sobre a sua vida, ok? Beijo no seu coração.